Olá, eu sou a Júlia do Mala Dourada e, como prometido, hoje nós vamos trazer para vocês o resumo da terceira temporada de Bridgerton. E se você ainda não assistiu o resumo da primeira e segunda temporada, corre lá no nosso canal que nós já temos esses vídeos prontinhos para você. E agora, vamos de vídeo! Colin volta de viagem e todas as moças estão encantadas com seu novo charme. Os irmãos Bridgerton se reúnem para a apresentação de Francesca, a rainha. Francesca está pouco animada com o evento, mas reconhece que quer se casar e ter uma vida independente e em paz, e vê na apresentação à sociedade uma oportunidade para isso. A rainha se mostra pouco impressionada e até mesmo entediada. A família que não está lá é a família Featherington. Numa grande reviravolta, a única filha solteira da família é Penélope, e as outras irmãs estão ocupadas com assuntos de recém-casadas. Como vimos na temporada anterior, o herdeiro do título fez um esquema que rendeu uma pequena fortuna para a família, mas foi obrigado por Portia a deixar todo o dinheiro e o título para o próximo menino Featherington. E Varla está preocupada de que esse segredo seja descoberto, já que a desculpa dada de que a tia Petúnia teria morrido e deixado uma pequena fortuna para as meninas não parece muito convincente, mas Portia a ignora. Toda a cidade vai para o evento feito pela rainha, em que estão todos menos a própria rainha, e muitas coisas lá acontecem. Penélope e Heloise se encontram pela primeira vez desde a briga em que Heloise descobre que Penélope é Lady Whistledown. Heloise, tentando evitar a situação, vai ao encontro de Cressida, o que choca Penélope, já que Cressida era praticamente inimiga declarada da dupla. A família de Heloise também não entende a amizade, mas decide não interferir no momento. E enquanto Violet e Kate estão conversando sobre isso, Lady Danbury aparece e com elas a conversa sobre a falta da rainha, em que Lady Danbury revela que a rainha ainda está muito sentida com a situação do diamante da temporada do ano passado. Colin vai conversar com Penélope, mas ela ainda não perdoou sobre o comentário que ele fez sobre ela no ano passado, e a conversa é no mínimo constrangedora. Penélope então o deixa e vai conversar com suas irmãs, que estão conversando com a mãe de Cressida sobre o próximo Lord Featherington. E ela, por sua vez, joga uma indireta comentando que ela espera que o próximo Lord Featherington tenha mais integridade do que os anteriores. Em que Portia responde que o anterior Lord Featherington deixou o título e os bens para a primeira de suas filhas a ter um herdeiro homem. As meninas, que não sabiam da informação, ficam extremamente empolgadas com a possibilidade, o que cria uma espécie de corrida de bebês entre as duas irmãs. Penélope até tenta se incluir na conversa, mas as irmãs acabam rindo da situação. Portia piora tudo dizendo que ela sabe que pelo menos Penélope sempre estará lá para cuidar dela, deixando implícito que ela acha que Penélope nunca se casará. E nesse momento, ela decide que esse ano será diferente, e que ela irá arranjar um marido, se casar e ter uma vida independente de suas irmãs. Colin tenta conversar com Heloise sobre o porquê dela e Penélope estarem tão afastadas, mas Heloise dá uma resposta vaga. Ela então vai até a modista com sua mãe e irmã, e lá encontra Penélope novamente. Penélope se desculpa novamente pelo acontecido no ano passado, e agradece a Heloise por não revelar seu segredo. Heloise a corta e diz que não o revelou apenas por não querer reviver o passado e quer focar apenas no futuro. Enquanto isso, os homens se reúnem no clube de Will. Lá ele recebe a notícia de que uma parente de sua esposa faleceu e que seu filho herdou o título e os bens da parente, o que significa uma completa mudança de vida para a família, os colocando em uma alta posição na sociedade. E no primeiro baile da temporada, dado por Lady Danbury, Penélope decide debutar seu novo look, surpreendendo a todos e até chamando a atenção de pretendentes. Mas ela não sabe muito bem como se portar, que chama a atenção de Heloise, que se sente genuinamente mal pelo ocorrido. Penélope acaba em uma conversa muito agradável com Lord Dublin, mas Cressida faz um comentário maldoso que magoa Penélope, que decide voltar para casa. Na saída, ela encontra com Colin, que a confronta do porquê ela está sendo tão fria com ele, e ela admite que ouviu a conversa dele no ano passado. Eles acabam discutindo e ela, ressentida, escreve uma coluna desagradável sobre Colin. Na manhã seguinte, um funcionário do palácio visita a família Featherington e questiona a legitimidade de uma suposta carta que estipula o futuro da herança da família. Colin vai se desculpar com Penélope pelo comentário e eles acabam fazendo um acordo, em que ele a ajudará a conseguir um novo marido. Seu objetivo da temporada. Mas quando ele chega em casa e vê a coluna de Lady Whistledown, e com tudo que ela fez a Heloise no ano passado, ele declara que achará a Lady Whistledown e a revelará. A rainha, que está desempolgada com a temporada, decide não anunciar o diamante da temporada ainda.
A família de Will se muda para a casa nova, mas estão desconfortáveis e até descontentes com as formalidades necessárias. A caminho de um dos bailes, Colin revela a Eloise seu acordo com Penélope e que é essa a razão deles estarem passando tanto tempo juntos. Até porque, como nenhuma das duas revela a real razão da briga, ele não sabe muito bem para qual partido tomar. Lady Violet quer que ou Francesca ou Eloise seja escolhida como o grande diamante da temporada, para aliviar suas preocupações sobre possíveis casamentos. Mas Francesca fala que não faz questão da atenção da rainha, apenas quer achar um bom marido para que ela possa se dedicar à sua verdadeira paixão, a música. Colin e Penélope passam mais tempo juntos, com ele ajudando a navegar flertes e interações com possíveis maridos. Mas o acordo deles acaba sendo revelado por Eloise sem querer, que acusa Cressida de ter revelado o segredo, já que ela foi a única pessoa para quem ela contou. Eloise e Colin discutem sobre isso no baile. Enquanto isso, Lady Featherington tenta orientar as filhas a como engravidar com rapidez, já que estão numa corrida contra o tempo para anunciar o próximo herdeiro Featherington. Mas elas só se preocupam com as mudanças que farão com a casa e os títulos se herdarem. Lady Danbury então encaminha a rainha para um corredor, onde, esquematizado por ela e Violet, a rainha acaba escutando Francesca tocando. A rainha fica tão encantada que decide nomeá-la como Diamante da Temporada. Penélope se vê obrigada a colocar na coluna de Lady Whistledown sobre a situação com Colin, para despistar qualquer desconfiança sobre ela, o que acaba afetando grandemente sua autoestima. Então, ela acaba pedindo um beijo a Colin, e ele a beija. Depois desse beijo, ele começa a ter sonhos íntimos com ela, e até a ficar desconfortável quando sua família sugere que os dois sejam ótimos amigos. No próximo baile, Lord Dublin expressa sua admiração por Penélope, enquanto Francesca conhece um rapaz também interessado em música. Cressida também tenta segurar Lord Dublin, mesmo não tendo nada em comum, mas sendo forçada por sua mãe. Vemos que os seus pais querem desesperadamente um marido para ela, e se ela não conseguir achar um match por conta própria, seu pai irá cortar sua mesada e achar um marido para ela, qualquer que seja. Violet conversa com Colin sobre como a amizade pode se desenvolver em um romance, e Colin tenta chamar Penélope para dançar, mas é interrompido por Lord Dublin, que começa a cortejá-la formalmente, chocando Portia e suas irmãs. Benedict começa um relacionamento com a viúva Lady Tilly Arnold, que conhece no show de balões. Francesca conhece pretendentes que parecem perfeitos para ela, mas não acaba se agradando por nenhum. Conhecemos o irmão de Lady Danbury, Marcus, que começa um leve flerte com Violet Bridgerton, o que desagrada imensamente a própria Lady Danbury. Lord Kilmartin, o rapaz que Francesca conheceu no baile, presta uma visita aos Bridgertons, mesmo com a família aguardando outro pretendente, que acaba chegando logo em seguida e ocasiona a saída de John. Penélope e Dublin vão à inauguração de uma biblioteca juntos, e apesar da óbvia compatibilidade e interesse mútuo entre eles, Penélope segue distraída com a presença de Colin. Ele começa a admitir para si mesmo que tem sentimentos por Penélope, quando se vê desinteressado em outras moças. Mas talvez seja tarde, já que Dublin vai até a casa das Featherington pedir oficialmente a mão de Penélope em casamento para sua mãe, que, apesar de chocada, fica extremamente feliz. Mas acaba discutindo com a filha quando Penélope brinca que ela ainda não aceitou e que talvez não aceitará. E Portia fala que ela deve esquecer o amor e que ele é o melhor casamento por quem ela pode esperar. Cressida então se abre para Eloise sobre a pressão que sente de seus pais para se casar com um bom match, e que a pressão está cada vez mais intensificada, já que ela está na procura há mais de 3 temporadas. Francesca acaba encontrando Lord Kilmartin, mas eles discordam sobre uma peça de música e ele sai abruptamente, o que desagrada Francesca. No baile daquela noite, Colin alerta Penélope sobre se casar com Lord Dublin sem amá-la. Lá também Francesca parece irritada com Lord Kilmartin pela desfeita que ele o fez mais cedo, mas ele a informa que ele saiu para fazer as alterações na música que ela sugeriu para ficar perfeito para ela. Ela fica então tão feliz que deseja sair mais cedo do baile para começar a tocar a peça. Dublin acaba vendo a conexão entre Colin e Penélope, e depois de um alerta de Cressida, ele acaba desistindo do pedido de casamento. E isso leva a uma discussão entre Penélope e sua mãe, e Penélope decide ir para casa. Colin vai atrás dela e se declara para ela em sua carruagem, o que leva a um momento íntimo entre os dois e um pedido de casamento espontâneo. Eles então chegam à casa Bridgerton e anunciam o casamento. Todos ficam extremamente felizes, menos Eloise, que se sente traída por nunca saber que Penélope tinha sentimentos por Colin, e até usada por ela para que ela chegasse a seu irmão. Mas, mais do que isso, ela fica chateada porque acha que Colin tem que saber sobre Lady Whistledown. Anthony e Kate voltam para Londres com a notícia de que Kate está grávida, mas decidem não contar a novidade ainda para não ofuscar o noivado de Colin. Benedict e Anthony conversam com Colin em particular para entender o motivo do noivado tão rápido.
e ele acaba se declarando sobre seu amor por Penélope. Mas voltando à família Featherington, as irmãs acham que estão grávidas, e a família inteira se choca quando vê Lady Whistledown publicando sobre o casamento de Penélope e Colin, já que é assim que todos descobrem sobre o casamento, inclusive Portia, que prontamente começa uma discussão com Penélope, mas Colin acaba escutando e entrando para defender Penélope e falando que ele a ama. Eles então saem e Colin leva Penélope para conhecer a casa onde irão morar. Ela está distraída com o que aconteceu antes, o que leva a um momento íntimo entre eles. Kate e Eloise têm uma conversa muito sincera sobre os últimos acontecimentos. E Eloise fala que não está surpresa com o noivado, já que Penélope tem muitos segredos, mas que ela está começando a se sentir sozinha, já que todo mundo está se juntando em pares e ela continua lá. Kate a aconselha sobre conversar abertamente sobre isso com Penélope. E Eloise também aconselha Kate sobre como lidar com seus irmãos. A rainha decide colocar uma recompensa para aquele que revelar a verdadeira identidade de Lady Whistledown e acaba instigando todos da cidade a investigar por sua identidade, inclusive Colin, o que desespera Penélope. E com até Penélope Featherington se casando, o pai de Cressida acaba perdendo a paciência, acaba acertando o noivado entre ela com um de seus amigos, que além de ter a idade para ser seu avô e querer vários filhos, ele detesta festas, fofocas e sociedade. Basicamente tudo que Cressida ama. Naquela noite acontece a festa de noivado de Penélope e Colin. E Eloise confronta Penélope sobre Lady Whistledown e diz que se ela não contar ao Colin sobre Lady Whistledown, ela vai. O resto da família conhece Lord Kilmartin e, apesar de gostarem dele, não acham que seja um bom casamento para Penélope, já que os dois são muito parecidos. Penélope tenta contar ao Colin sobre Lady Whistledown, mas Cressida cria um plano para sair do casamento e decide anunciar a todos que ela é Lady Whistledown, já que a pessoa seria ostracizada da sociedade e perderia qualquer chance de um bom casamento. Enquanto isso tudo acontece, Penélope desmaia. Na manhã seguinte ao noivado, todos estão falando sobre Cressida e Lady Whistledown e como poucos acreditam que elas sejam a mesma pessoa. E seus pais têm plena consciência de que ela apenas usou isso para sair do noivado. Mas a notícia acaba chegando à rainha, que questiona Cressida e exige provas de sua identidade. Francesca e Lord Kilmartin estão noivos. Penélope segue furiosa com a situação de Whistledown, mas pelo fato de alguém que sempre a tratou tão mal estar levando crédito pelo seu trabalho. Mas Eloise a aconselha a deixar que Cressida leve a culpa. Will, aconselhado por Lady Danbury, está fechando o clube, já que, como membro da sociedade, administrar um clube não condiz com sua nova posição. E os irmãos Bridgerton vão até o clube como uma espécie de despedida. Cressida pede ajuda de Eloise para escrever uma edição de Lady Whistledown para fugir do casamento, mas ela recusa, deixando Cressida sem alternativa, já que ela precisa escrever algo como prova para a rainha. Will e sua família dão um baile. Lá, Francesca e Violet acabam discutindo sobre o casamento de Francesca com Lord Kilmartin. Descobrimos também que Marcus foi o responsável por impedir o casamento de Lady Danbury com o amor de sua vida décadas atrás, e por isso ela ainda guarda um ressentimento sobre ele. Nesse baile, Cressida acaba aparecendo sem ser convidada. Publica uma versão de Lady Whistledown em que a rainha não fica muito convencida, já que ela não fala fofoca nenhuma, apenas diz que em breve retornará. Mas Penélope fica furiosa e com a ajuda de Eloise, decide fazer uma publicação de Lady Whistledown novamente. Mas, na saída da gráfica, ela é vista por Colin, que acaba deduzindo que ela é Lady Whistledown. Ele acaba ficando furioso e os dois têm uma grande discussão. Lady Whistledown é publicada e Cressida é desmascarada. Ela será enviada para Wales com sua tia-avó como punição pelos acontecimentos. Penélope e Eloise se encontram por acaso, e Penélope fala que Colin já sabe que ela é Lady Whistledown, mas não tem certeza se ele irá continuar com o casamento. Eloise não quer se envolver, mas acaba sendo confrontada pelo irmão sobre a situação. Ela então admite que sabia, e que a briga delas no ano passado foi por isso, e diz que não queria estragar o seu casamento e o relacionamento inteiro deles. Os noivos e suas mães vão ao local da festa de casamento, mas é visível que há uma tensão entre os dois. Colin diz que seguirá com o casamento, visto que os dois já foram íntimos e que ele é um homem de honra, mas a questiona se ela continuará com sua coluna. E ela diz que não tem certeza. Penélope e sua modista têm uma conversa muito sincera sobre Colin, Lady Whistledown, seu casamento e sonhos, quase como uma espécie de despedida de solteira. Mas na saída, Penélope acaba encontrando com Colin, que a confronta porque ela está andando sozinha a essa hora da noite. Mas eles acabam tendo uma espécie de reconciliação e Colin a envia para casa.
Chegando em casa, Colin tem uma conversa sobre casamento com Kate e Anthony. Chega o dia do casamento e os noivos estão genuinamente felizes, até partilhando um momento de confiança entre eles. As irmãs Featherington estão de fato grávidas. Falta saber agora qual terá o menino e futuro herdeiro da família. Mas elas ficam decepcionadas quando percebem que precisarão ficar em repouso até o parto, ou seja, ficar fora da sociedade. Lady Danbury e Marcus fazem as pazes. Kate e Anthony decidem passar um tempo na Índia e ter o bebê lá. Todos estão felizes e aproveitando a festa de casamento. Até que a rainha faz uma aparição surpresa e manda todos saírem da festa, com exceção dos Bridgertons, que agora inclui Penélope. A rainha então diz que sabe que um deles está guardando um segredo dela. Francesca inocentemente acha que a rainha está se referindo a ela e ao seu noivado com Lord Kilmartin, mas a rainha desconsidera e fala que ela está lá porque sabe que Lady Whistledown é uma Bridgerton. Penélope fica em choque e Anthony fala que saberia se alguém da família dele fosse de fato Lady Whistledown. A rainha descontente vai embora, mas fala que descobrirá qual deles é e que haverão consequências. Benedict e Tilly acabam terminando seu romance. Com a aparição da rainha, Colin pede que Penélope desista da coluna, mas ela recusa, dizendo que é o único lugar onde ela pode ser ela mesma. E eles discutem novamente. Penélope acaba sendo consolada por Eloise. De volta a Cressida, ela pretende fugir e precisa de dinheiro para isso. Ela então vai a várias gráficas se passando por Lady Whistledown, tentando coletar o seu pagamento, até que em uma delas um funcionário acaba dizendo que a pessoa que estava coletando dinheiro para Lady Whistledown era ruiva. Cressida então junta as peças e acaba deduzindo que Lady Whistledown é Penélope Bridgerton. Ela então vai à nova casa de Penélope e Colin e acaba chantageando Penélope pelo dobro do dinheiro da recompensa da rainha para não revelar o seu segredo. Até que Portia entra e Cressida revela a ela o segredo de Penélope. Portia, por sua vez, fica furiosa, lembrando de todas as coisas que Whistledown já escreveu sobre sua família, todos os prejuízos que isso os causaram. Até que ela percebe que isso pode ser utilizado como justificativa para a anulação do casamento entre Colin e Penélope. E isso sim, a preocupa de verdade. As duas então vão às pressas até a casa Bridgerton para contar tudo a Colin. Penélope quer pagar o valor, já que ela o tem, o que choca a todos na sala. Mas Colin pede para que elas esperem enquanto ele tenta falar com Cressida. Ele, por sua vez, só piora a situação. E agora ela quer 20 mil pounds para ficar quieta sobre quem é Lady Whistledown. E quer que ela recupere a reputação de Cressida para que ela possa encontrar um bom casamento. Enquanto elas esperam, Penélope e Eloise têm uma conversa franca e, finalmente, fazem as pazes de vez. Francesca e John falam a Violet que eles querem um casamento pequeno e íntimo, que depois da cerimônia irão residir na Escócia. Violet, extremamente entristecida, procura consolo em Lady Danbury, que acaba dando sua bênção ao relacionamento entre Violet e Marcus. Penélope e Colin ainda estão dormindo em quartos separados, e ela vai até a casa dos Featherington para se arrumar para o casamento de Francesca. Chegando lá, ela escuta o oficial do castelo revelando para Portia de que ele descobriu a fraude, e que o assunto será levado até a rainha. Ela e a mãe então discutem novamente sobre as mentiras contadas por ela, até que elas percebem que ambos fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi dado pela sociedade. Em uma cerimônia simples na casa Bridgerton, Francesca e John se casam. Penélope pede para Colin não mentir para conseguir o dinheiro, e, finalmente, eles têm uma conversa franca sobre seus sentimentos e seus papéis no casamento. Penélope, então, formula um plano para se revelar. Benedict e Eloise têm uma conversa muito franca no mesmo balanço de sempre, e ela decide que gostaria de viajar e conhecer algo novo no mundo. Chegou o dia do baile das irmãs Featherington. Elas queriam algo grande e magnífico, mas com poucos recursos, elas acabaram recorrendo a Varley. Ela, por sua vez, consegue entregar tudo o que as meninas pediram. O baile está um sucesso, e quando a rainha chega, ela revela que já sabe quem é Lady Whistledown, mas que ela vai dar uma chance dela se revelar por conta própria. Penélope começa um discurso sobre como ela se sentia excluída no mundo e como Lady Whistledown deu a ela uma voz. Surpreendentemente, todos a aceitam, principalmente pelo apoio dado pela rainha. Esse segredo também acaba sendo utilizado como justificativa para a nova fortuna da família Featherington. Colin encontra Penélope e diz a ela que ele releu todas as cartas dela para ele enquanto viajava, e que ele lembra da saudade que sentia por ela, e que foi aí que descobriu que ele a ama profundamente. Eloise decide ir com Francesca para a Escócia, e junto com eles irá a prima de John, Michaela. Quando Francesca a conhece, ela fica sem reação, quase como se fosse um amor à primeira vista. E chegando ao final da temporada, meses se passam e todas as irmãs Featherington tiveram seus bebês, incluindo a Penélope. Ela e Colin acabam tendo o primeiro menino da nova geração Featherington, e ele assim herda o título da família, encerrando
encerrando a corrida dos bebês dessa temporada. Colin também publica seu novo livro de viagens, fazendo um grande sucesso. E nos últimos momentos da temporada, todos se preparam para o baile de máscaras oferecido por Violet Bridgerton na próxima temporada. E assim acaba o resumo do Mala Dourada sobre a terceira temporada de Bridgerton. Muito obrigada para todos que ficaram até o final. A nova temporada tá chegando em alguns dias e o Mala Dourada tá preparando muita coisa bacana para esse evento. Então, se você curtiu, não deixe de dar o seu like e nos seguir para mais vídeos. Tchau!